Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Nós queremos iniciar esse nosso estudo bíblico invocando a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O tema de hoje é a criação do homem e da mulher, baseado no livro de Gênesis. Mas antes de começar o nosso estudo, vamos cantar junto com a Denise Cardoso, Tudo Ele Sabe. Há um Senhor que de tudo Ele sabe, Ele conhece tua vida e a minha, dele ninguém poderá se esconder. Tudo Ele sabe, tudo pode, tudo vê, pois Ele sabe quantas estrelas tem no firmamento, em toda a galáxia sua. Sabe até a distância que tem do céu à terra e do sol à lua. Há um Senhor que de tudo Ele sabe, sabe contar os grãos de areia que há no mar, pode acalmar o vento e a tempestade. Quando Ele faz chover, ninguém pode parar, pois Ele sabe quantas estrelas tem no firmamento, em toda a galáxia sua. Sabe até a distância que tem do céu à terra e do sol à lua. Há um Senhor que de tudo Ele sabe, sabe das coisas mesmo antes que aconteça, sabe o que irá suceder antes do pôr do sol e o que há de vir antes que o dia amanheça, pois Ele sabe quantas estrelas tem no firmamento, em toda a galáxia sua. Sabe até a distância que tem do céu à terra e do sol à lua. Prezados irmãos e irmãs, queremos ler em Gênesis 1, 26 e 27. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus fez o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus usa no início a primeira pessoa do plural, façamos. Isso evidentemente indica mais de uma pessoa no ato da criação, né? Possivelmente nós temos aqui a Trindade participando da criação do homem e da mulher. Porém, Lutero chama a atenção dessa forma. Diz ele assim, usam-se façamos e fez, que no caso aí é criou, no plural e singular. Mostra claramente uma única essência divina que criou tudo e que existe uma pluralidade criadora indivisível. Podemos resumir, e é o que nós aprendemos no nosso catecismo: um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, é a Trindade criando o ser humano, conforme nos mostra a própria Escritura Sagrada. Bem, o que significa esta imagem e semelhança? Criado à imagem de Deus. Significa que Adão não apenas refletia o caráter de Deus, mas também era seu representante no mundo e o administrador de tudo que Deus havia feito. Gênesis 2,15. Tomou, pois, Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Essa imagem e semelhança
não significa que Deus é igual a nós, que tem cabeça, tronco e membros, como alguns consideram e até defendem. Se não, vejamos. Quando os discípulos estavam assustados por ver Jesus vivo, ele lhes disse: vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Marcos 24, 39. Bom, se não é na aparência, o que é então? Essa imagem e semelhança tem a ver com os atributos de Deus. Deus os criou santos, perfeitos, inteligentes, amorosos, com sentimentos de moralidade, desejo de fazer o que é certo, misericordiosos, piedosos. Sobre o ser eterno, veja o que diz Eclesiastes 3:11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Porém, a palavra divina destaca que há atributos de Deus que são intransferíveis e que pertencem somente a Ele. Como assim? Onisciente, todo-poderoso, onipresente, divino, santo, justo, sábio, imutável, infinito, e aí vai. O ser humano foi criado diferente de toda a criação já feita até aquele momento. Os animais receberam vida, como nós também recebemos. Porém, eles não possuem a imagem e semelhança de Deus. Então, essa imagem e semelhança nos possibilita a termos um relacionamento racional, moral e inteligente com este Pai do céu maravilhoso, que nos fez a sua imagem, exatamente para que pudéssemos nos relacionar com Ele, assim como os filhos se relacionam com os seus pais. Por isso que Jesus, o Filho amado, ensinou à sua igreja: Pai nosso que estás nos céus. Qual foi a maneira que Deus criou o homem? Nós lemos lá em Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vejam aqui, ó. Deus formou o homem. Formou é dar forma. Deus fez um boneco de barro, de terra, e foi formando um ser com pernas, braços, cabeça, tronco, membros, órgãos, tecidos, músculos, pele. Enfim, ali estava um homem pronto, mas morto. Estava formado um boneco de barro, mas sem vida. Então, o que aconteceu? Diz o texto: Deus lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Ele abriu seus olhos. E agora ele era um ser vivo, alma vivente. Portanto, o homem é uma mistura de pó da terra com o sopro de vida de Deus. Com isso, o homem se compõe de corpo e alma, o espírito. A alma do ser humano não é essência material, mas sim espiritual, viva, imortal. A alma, o espírito, está no corpo, mas não ocupa lugar ou espaço. Lemos em Eclesiastes 12:7, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito, a alma, volte a Deus que o deu. O ser humano é alma racional. Ele pode aprender, ele pode pensar, ele pode raciocinar. As ideias da mente despertam emoções e sentimentos no coração, e esses, por sua vez, pressionam a vontade e produzem atos voluntários. Assim, Adão foi capaz de distinguir e nomear todas as criaturas na terra. Versículo 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem,
A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Adão vem do hebraico Adamá, que significa terra. Adão e Eva, ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:31 diz: e Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Em seu estado original, o ser humano era muito bom, em todos os sentidos. As condições físicas de seu corpo eram perfeitas. Não havia órgão fraco ou defeituoso, nem germe de doença ou morte. Ele era potencialmente imortal. Os poderes racionais de sua alma eram igualmente perfeitos. Tirando Jesus Cristo, Adão e Eva foram as únicas criaturas humanas de todos os tempos que tinham perfeita saúde física e mental. Não havia maldade neles. Eram santos e por isso não sentiam vergonha por estarem nus. A relação deles para com as outras criaturas foi de domínio, foi de governo. Deus lhes deu para mantimento todas as ervas e frutas, como também os animais. Os luminários do firmamento e tudo mais que Deus fizera destinava-se ao benefício, serviço e prazer deles. Primeiro Deus criou tudo, o que existe nesse mundo, nos céus e na terra, tudo, para depois criar o ser humano, que foi a coroa divina. Então tudo foi criado para o ser humano. Vamos juntos declamar, maravilhados com a obra criadora de Deus, o Salmo 139, versículo 14. Graças te dou, visto que do modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Nós vamos continuar na próxima semana, se Deus assim o permitir. Vamos orar em conjunto a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levanta o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Que o Criador Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, te guarde e te proteja hoje e sempre. Tchau. Há um Senhor que de tudo Ele sabe, sabe das coisas mesmo antes que aconteça, sabe o que irá suceder antes do pôr do sol e o que há de vir antes que o dia amanheça, pois Ele sabe quantas estrelas tem no firmamento, em toda a galáxia sua, sabe até a distância que tem do céu à terra e do sol à lua.